Oi, crianças da classe de primários, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo. Eu tô bem feliz de poder estar aqui de novo contando mais uma história para vocês. E hoje eu quero falar com vocês sobre organização. Vocês são organizados? Vocês sabem onde andam as suas coisas? Se eu pedisse para vocês agora pegar para mim o seu caderno de matemática, você saberia onde estava? Você saberia me dizer onde está a sua lição da escola sabatina? Ou onde está o seu tênis? Nós devemos ter tudo organizado na nossa casa, não é mesmo? Porque isso facilita a nossa vida. Quando a gente quer encontrar uma coisa, a gente sabe onde está. Cada coisa tem o seu lugar, né? Existe um lugar para cada coisa e cada coisa deve estar no seu lugar. Isso é bom para nós porque nós vamos encontrar com facilidade o que nós queremos. E isso é bom para quem vive com a gente também, né? Porque nenhuma mãe, nenhum pai, nenhuma pessoa assim que cuida de nós gosta de que as nossas coisas estejam jogadas por aí, né? Daí para não dar briga, para não ter bronca, a gente deve manter tudo organizadinho. Acordar, arrumar nossa cama, arrumar nosso quarto e arrumar uma coisa, um lugar para cada coisa. Se as suas coisas ainda não têm lugar, definam, ó, a partir de hoje, minha lição da escola sabatina e minha Bíblia vai ficar aqui, só naquele lugar. Usei, vou lá e coloco naquele lugar, porque da próxima vez você sabe onde está, não é? Então, falando de organização, na igreja também existe organização, não é? Vocês já viram por exemplo, o pastor limpando a igreja? Não que ele não possa fazer isso, mas ele tem uma função que é cuidar das igrejas dele, pregar, né, cuidar de outros assuntos. Cada pessoa tem uma função na igreja. Nós temos o pastor, nós temos o professor da escola sabatina. Você não vai ver o professor da escola sabatina recolhendo a oferta. Pode também ser que ele seja um diácono ao mesmo tempo que ele é um professor. Mas o professor da escola sabatina, ele faz o quê? Ele ensina os seus alunos, passa lição, ele cuida da sua classe, ele é o pastor da sua classe. O diácono e as diaconisas, que cuidam ali da organização, recolhem ofertas, alguns cuidam ali do estacionamento. Pessoal da recepção não tá lá cantando, né? Eles estão lá recebendo as pessoas no culto. Cada pessoa tem a sua função. A sonoplastia, que são as pessoas que ficam lá atrás no som, colocando a música, né? O pessoal da música. Cada pessoa da igreja tem a sua função, que é muito importante. A igreja não sobrevive sem ela. Por exemplo, você não imagina um culto sem música. Se os músicos não fossem importantes, se não existissem, como a gente teria música no culto? E se não existisse o sonoplasta, quem colocaria a música? O pessoal da limpeza, já pensou chegar na igreja e tá tudo sujo? Assim, com um monte de areia no chão, um monte de farelo de bolacha, né? Que algumas crianças comem na igreja e não cuidam da casa de Deus. Existem também os conselheiros, dos desbravadores, dos aventureiros. Cada pessoa tem a sua função. Uma pessoa não pode fazer tudo. Eu não posso ser tudo ao mesmo tempo. Porque eu sou uma só, né? E se não, eu não vou me concentrar para fazer uma coisa direito, eu vou fazer mal feito. Então, cada pessoa tem que ficar com uma função e fazer bem feito a sua função. E isso aconteceu também lá com os apóstolos. Vocês se lembram que eu falei que um dia os discípulos estavam reunidos num lugar e eles receberam o dom de falar em novos idiomas, porque Jesus queria que eles fossem pregar a todo o povo, né? Jesus queria que eles fossem para outros lugares pregarem, outros países, e eles não falavam outros idiomas, né? Então, o que aconteceu? O Espírito Santo deu para eles o dom de falar outras línguas, outros idiomas, sem que eles fizessem um curso de idiomas. Eles não fizeram um cursinho de inglês para falar inglês. Cada um recebeu esse dom. E depois disso, depois que eles começaram a pregar para todas as pessoas, muitas pessoas se juntaram à igreja. As pessoas aceitavam aquela mensagem e se juntavam a eles.
E daí era muita gente, era milhares de pessoas. Como que eles iam, por exemplo, alimentar aquelas pessoas? Eles tinham, qual era a função deles? Era pregar o evangelho. Então, o que eles fizeram? Eles escolheram algumas pessoas para cuidar dessa parte da alimentação das pessoas. Eles disseram, vocês vão ficar responsáveis por dar comida para essas pessoas. Porque tinha algumas pessoas ali que eram ricas, mas existiam umas que eram pobres, porque quando eles aceitaram a mensagem de Jesus, a família deles não quis mais saber deles. Então, eles não tinham onde morar, eles não tinham o que comer. Então, esses apóstolos, eles davam comida para essas pessoas, eles davam um jeito, né? Conseguiam com um, conseguiam com o outro, porque tudo agora era comum a eles, tudo era de todo mundo. Lembram na história passada, ou retrasada, que eu falei que tudo era de todo mundo? Eles tinham uma casa e eles não diziam minha casa, é nossa casa. Porque eles não tinham tempo para essas coisas. Eles estavam interessados era em falar de Jesus para as pessoas e viviam ali todos juntos. Então, essa nossa história vai falar sobre organização. O que aconteceu? Os apóstolos organizaram uma equipe para cuidar da alimentação. Então, eu vou falar aqui para vocês, tá bom? A jovem igreja continuava crescendo mais e mais. Cada dia mais gente chegava para aprender sobre Jesus. Os apóstolos tinham muito trabalho e estavam muito ocupados ensinando e encorajando os novos crentes. Todo tipo de pessoas se ligava à igreja. Algumas delas eram ricas, outras eram pobres. Outras haviam perdido seu trabalho ou suas famílias não queriam nada com elas por terem se tornado cristãs. Todos os crentes procuravam ajudar uns aos outros. Os ricos vendiam algumas de suas propriedades e usavam o dinheiro para comprar alimento para aqueles que nada tinham. As pessoas estavam ocupadas em ensinar e pregar e não tinham tempo para outras coisas. Certo dia, os cristãos que falavam grego foram aos apóstolos e começaram a queixar-se, começaram a reclamar. Todos ficaram chocados e transtornados. Até ali não houvera nenhum sentimento de desarmonia entre os crentes, não tinha briga entre eles, ninguém se desentendia. Os cristãos judeus que falavam grego disseram: as viúvas que falam grego não estão recebendo tanto alimento como as viúvas que falam hebraico. Eles achavam que estava sendo dado mais alimento para as viúvas que falavam hebraico do que para as viúvas que falavam grego. Eles acharam que estava sendo feita uma diferença ali. Os apóstolos sabiam que se eles se envolvessem em toda sorte de problemas, não teriam tempo para pregar. Então, se eles parassem para resolver essa questão ali, né, que eles estavam achando que estava sendo injusto, eles estavam dando mais comida para um do que para outro, se os apóstolos parassem a pregação para fazer isso, para resolver esse problema, eles não fariam o que era para eles fazer, que era para pregar, né? Eles precisavam se concentrar em ensinar as pessoas sobre Jesus. A gente não deve perder tempo com coisas sem importância e coisas que não é pra gente fazer. Tem coisas que não é pra gente resolver, é para nosso pai resolver, para nossa mãe resolver. Lá na igreja tem coisas que é só pro pastor resolver. Eu não preciso me preocupar porque cada um tem a sua função. Às vezes a gente olha e pensa, se fosse eu, fazia desse jeito, se fosse eu, faria dessa forma. Cada um tem a sua função, cada um cuida da sua função. Porque Deus capacita cada pessoa para uma função, né? Os 12 apóstolos reuniram todos os crentes e disseram: se tirarmos tempo da pregação da palavra de Deus para servirmos alimento, não estaremos fazendo o que Deus nos pediu que fizéssemos, que era pregar. Escolham 7 homens que sejam sábios e cheios do Espírito Santo e pediremos a eles que sejam responsáveis pelo cuidado desses assuntos práticos. Então, a gente não deve fazer tudo sozinho. O que os apóstolos fizeram? Eles designaram 7 homens. Eles deram essa responsabilidade para 7 homens. A partir de hoje, vocês 7 vão cuidar dessa parte dos alimentos, porque nós não podemos parar o que nós estamos fazendo, que é a pregação do evangelho, para cuidar disso. É igual na nossa casa. Na nossa casa, a gente não faz tudo sozinho, não é mesmo? Nossos pais não fazem tudo sozinhos.
A mãe não limpa a casa sozinha, vocês ajudam ela, não é? Na nossa casa a gente divide as tarefas. A mãe faz a comida, o filho tira as coisas da mesa, quem sabe seca a louça para a mãe, lava, quem já é maiorzinho, não é mesmo? A mãe não arruma todos os quartos, a mãe arruma as outras coisas e o filho arruma o seu quarto. As tarefas são divididas para as coisas não ficarem tão pesadas só para uma pessoa. As pessoas acharam ser essa uma boa ideia, essa divisão que os apóstolos fizeram e chamaram aqueles 7 homens. Os cristãos escolheram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Todos homens bons, amáveis e cheios do Espírito Santo. Quem são as pessoas que são escolhidas para trabalhar na casa de Deus? Pessoas boas, amáveis e cheias do Espírito Santo. Os apóstolos ficaram contentes. Dali em diante, eles poderiam concentrar-se em servir a Deus através do ensino aos outros. Eles realizaram um culto especial para dedicar esses 7 homens a seus novos deveres de diáconos. Aqui surgiram os diáconos, nós temos diáconos na nossa igreja. Então, aqui surgiram os diáconos. Eles oraram e impuseram as mãos sobre eles. Todos ficaram felizes. Mais uma vez, a jovem igreja estava unida. Os apóstolos serviam a Deus, ensinando e pregando o evangelho. Os 7 diáconos serviam cuidando das coisas práticas que precisavam ser feitas para o crescimento da igreja. Deus abençoou a ambos. Abençoou os apóstolos e abençoou os diáconos, porque todos eles estavam trabalhando para ele, cada um com a sua função, não é mesmo? E aqui nós temos um verso, uma frase, que diz assim, ó: quando organizamos nossos dons, servimos melhor a Deus. Então, a gente tem que ser organizado, tem que fazer a nossa parte para não deixar tudo para uma pessoa só. Por exemplo, na nossa casa, nós temos que cooperar com os nossos familiares que moram com a gente. Quando eles dizem que tal coisa é responsabilidade nossa, porque eles já têm outras responsabilidades, cada um fazendo a sua parte. E Deus fica feliz quando as coisas são bem organizadas. Quando temos organização em nossa igreja, os líderes sabem justamente o que devem fazer e podem concentrar-se melhor em seus deveres. Então, a nossa mensagem é: quando organizamos nossos dons, servimos melhor a Deus. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ser crianças organizadas, não só em casa, mas na vida de vocês também, sabendo que cada coisa tem o seu lugar e tem hora para cada coisa. Eu não posso querer só jogar joguinho no celular, eu não posso só querer brincar com os meus brinquedos, e eu não posso querer só estudar, e também não posso querer só as coisas de Deus. Eu tenho que organizar o meu tempo para que todas essas coisas ganhem atenção, sabendo que o mais importante é Deus, depois nossa família e depois as outras coisas. Certo? Foi muito bom estar com vocês e até semana que vem.